Olá, muito obrigado por estar abrindo também esta página. Agradeço a sua atenção e dando continuidade às explicações a respeito dos projetos. Este daqui, o site de proteção ao consumidor, é mais um dos projetos que eu acredito que a gente poderia contar e deveria contar. Hoje nós temos um monte de empresa que se denomina protetora do consumidor, mas na verdade, se você for ver bem, ela só protege as lojas. Tem um monte de empresa que fala que vai fazer, mas acaba não tendo condição, porque a lei não permite uma série de coisas. E as empresas acabam fazendo o que querem fazer com o consumidor. Então eu acredito que esse site ele viria preencher uma lacuna no mercado, que é unir o consumidor em torno da sua proteção, para que as empresas respeitem mais o consumidor. Vou dar um exemplo de uma situação corriqueira que aconteceu. E vocês vão perceber com esse exemplo que eu sou uma pessoa que gosta de defender os seus direitos. Quando eu acho que os meus direitos são usurpados pelas empresas, eu reclamo. Pelo menos isso me cabe. Essa possibilidade de reclamar eu tenho e exerço. Mesmo sabendo que não vai acontecer nada, eu exerço esse direito de pelo menos reclamar. Eu me dirigi ao supermercado Nagumo, que tem aqui próximo da minha casa, e esse supermercado, como acontece com a grande maioria das empresas, quando nós estamos fora de um período de compra, nós percebemos que aqueles 25, 30 caixas que eles têm à disposição do consumidor, na verdade só funciona 10. Então eles pegam os funcionários e distribuem outras tarefas, fazendo com que os clientes se direcionem a uma quantidade mínima de caixa, fazendo com que a gente, de qualquer forma, enfrente filas. Quer dizer, nós estamos destinados a enfrentar fila quando tem muita gente, os 25 caixas estão funcionando, e nós estamos destinados a enfrentar filas quando não tem muita gente, que dos 25 só funciona 5. Mas a minha reclamação não foi nem essa, porque eu também procuro sempre me colocar na situação das pessoas ou das empresas também, para poder saber se eu faria ou não da mesma forma. E nesse caso eu creio que até faria, porque como dono do supermercado, eu não iria colocar 25 caixas sentado, parado, olhando um para o outro, só porque não deveria ter fila no supermercado. Eu acho que para ter ou não fila deveria ter outro sistema, que eu não sei qual é, porque eu não sou administrador de supermercado e também não é essa a minha proposta. Eu não sou consultor e eu sou um consumidor querendo me defender nesse mundão aí que cada um cuida do seu interesse. Só que assim, hoje lá no supermercado, de todos os caixas, tinham o caixa de idoso, 3 caixas de volume que o supermercado determina de clientes que passe somente até 10 volumes, e mais uns 2 caixas que atende normalmente. Só que esses 2 caixas que atende normalmente tinha cada qual o seu carrinho cheio de um cliente que estava sendo atendido, e os outros clientes se sentiam no direito de não enfrentar a fila com seus carrinhos cheios, sobrecarregando aqueles caixas que foram destinados às pessoas que tinham apenas 10 volumes. Eu, como estava com 4 volumes, 5 volumes, não tinha condição de passar rápido porque os caixas estavam todos tomados. Aí eu me dirigi ao caixa de idoso, que também já tinha um determinado tamanho, mas era o caixa que apresentava mais vazio. Impressionante ou interessante é a situação de ver com que a grande maioria das pessoas que estavam na fila do idoso eram pessoas de 2, 3 volumes nas suas compras. Por quê? Porque aquele de 10 não estava atendendo só de 10, estava atendendo também o de carrinho cheio. E aí eu fui ao gerente do supermercado e discuti com ele, dizendo que se o supermercado se o supermercado colocou à disposição caixas
que só recebem pessoas até 10 volumes, eles deveriam fazer a manutenção disso. E aí o gerente falou para mim, justificando a sua atitude, de que ele não poderia desagradar os clientes pedindo para que eles enfrentassem outras filas. E aí eu questionei perguntando, e os clientes que estão desagradados, no qual estão com seus direitos feridos? Aqueles que só têm 2, 3 volumes, para vocês não interessa? É por isso que vocês desagradam as pessoas que carregam 2, 3 volumes, e aqueles que estão com o carrinho cheio têm a prioridade porque estão gastando mais? Então é assim, esse site, para mim, ele deveria funcionar assim. Todas as pessoas que estão insatisfeitas com uma situação deveriam se unir, como nesse exemplo, determinar que o supermercado Nagumo, no meu caso do exemplo, nós nos reuniríamos e ficaríamos um tempo sem comprar, mostrando para ele que ele não pode fazer o que ele acha que bem entende. Se ele colocou um sistema que protege todo mundo, os de grandes volumes e os de pequenos volumes, então que ele exerça a função dele de proteger todos os clientes, independente de ter 2, 10, 20, 50 ou 500 produtos dentro do carrinho. Então, os consumidores se unindo podem fazer a diferença. Agora, como eu já disse na outra vez, e vou repetir sempre, você tem duas escolhas: fazer ou não fazer. Você pode acreditar que isso não dá certo, não tentar e continuar com a porcaria que está, ou pelo menos acreditar na possibilidade que dará certo e fazer com que aconteça uma união de todos em torno de um objetivo. Eu não estou querendo pregar rebeldia, eu estou querendo pregar que as pessoas sejam respeitadas, estou querendo pregar igualdade. E no contraponto disso, eu acredito que esse site, a partir do momento que ele começar a exigir que as pessoas cumpram com seus deveres e obrigações em todos os âmbitos, do patrão, do comerciante, dono do supermercado, mas também do cliente. Se o cliente está com um carrinho que tem 500 produtos lá dentro, ele tem que ter consciência que ele não pode pegar o carrinho, o caixa que tem 10 produtos lá dentro, e fazer exatamente o que ele não gostaria que fizessem com ele. Se ele está pegando o caixa que está vazio porque ele não quer pegar fila, por que que ele se acha no direito de proporcionar a fila a outras pessoas que têm 2, 3 produtos que virão depois dele? Então, na verdade, se este site quer desempenhar, e eu acho que é possível que a gente promova a conscientização das pessoas também, em todas as situações. O gerente que se colocou o sistema a defender, e o cidadão que, se existe um sistema, respeitar. Porque o cara que não respeita a fila do supermercado, ele não tem o direito de reclamar se o Lula ou se a Dilma está roubando ele, está fazendo coisa errada que está prejudicando ele. Uma pessoa que erra não tem o direito de reclamar das coisas que estão erradas com ele. Eu sempre achei isso. Quero dizer que eu não erro? Não, não é isso. Eu quero dizer que eu tento sempre fazer o que é mais certo possível para que eu tenha e possa exercer o meu direito de pelo menos reclamar. Então é isso. Esse site de associação o site de proteção ao consumidor, associação de bairro é o próximo que eu vou falar. Esse site de proteção ao consumidor, ele visa proteger e fazer com que as pessoas cumpram cada qual com seu dever e obrigação para poder exercer o seu direito de reclamar das coisas que estão erradas. Então, como tudo na vida, precisamos nos unir em função disso. Se a gente não se unir
e começar a exigir que as coisas sejam certas e a gente fazer o que é certo, nenhum resultado vai ser dado a nada daquilo que a gente for fazer. Tá certo? Então, na página do YouTube eu vou estar abastecendo de vídeos mais informações a respeito desse site, a respeito desse serviço de proteção ao consumidor, e aí quem tiver interessado também entre e dê sua opinião, coloque suas ideias e vamos trabalhar junto nesse objetivo, tá certo? Estou esperando a colaboração de todos vocês. Deus abençoe e muito obrigado. Continue vendo os vídeos, que agora eu vou falar de uma outra página, de uma outra situação que eu também acho que a gente deve se unir. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Até mais.